O que são aí os experimentos comportamentais? Eles são estratégias planejadas em conjunto com o nosso paciente, então de forma colaborativa, ou somente pelo psicoterapeuta, dependendo do caso, dependendo quando vai ser utilizado aquele experimento, onde está sendo utilizado aquele experimento, do momento da terapia, né, da fase, vamos colocar assim, da terapia e tudo mais. Então, são estratégias planejadas em conjunto, em colaboração com o paciente ou somente pelo terapeuta, para testar pensamentos disfuncionais do paciente, para treinar habilidades ali daquele paciente. Então, quando ele precisa aí aprender, estamos buscando ensiná-lo aí novas habilidades, novas técnicas e coisas assim, para ele colocar em prática no seu dia a dia, e também para desenvolver novos comportamentos. Então, repetindo, são estratégias planejadas pelo paciente juntamente com o profissional ou somente pelo profissional para ajudar a desafiar pensamentos disfuncionais, treinar novas habilidades e desenvolver novos comportamentos. Então, toda vez que você às vezes tem ali um pensamento disfuncional que você está trabalhando com o seu paciente, né? Muitas vezes você vai realizar uma avaliação daquele pensamento através de um questionamento socrático e por aí vai. Só que, em alguns momentos, isso não vai funcionar 100%. Tá? E nesses casos a gente precisa às vezes desenvolver novas evidências contra aquele pensamento. A gente precisa desenvolver alguma estratégia para mostrar que talvez aquele pensamento esteja bem disfuncional, que talvez aquele pensamento seja negativo aí de alguma maneira. E é aí que entra justamente os experimentos comportamentais, que eles vão ajudar nisso, tá? Ajudar a mostrar para o paciente que ele poderia aí pensar de uma outra forma, que existem outras formas de pensar e por aí vai. Em outros momentos, a gente precisa que o paciente treine novas habilidades. Então, que ele aprenda uma nova forma de agir também. E aí, o uso do experimento comportamental para ele colocar em prática aquela nova habilidade, ou colocar em prática um novo comportamento, isso vai ajudar ele a perceber que aquilo vai ser benéfico para ele e que aquilo é muito mais interessante do que o seu comportamento anterior, ou que ele também aprendeu alguma habilidade para lidar com uma coisa que ele precisa. Você pode estar ficando meio confuso, vou explicar mais com o caminho, tá bom? Então, assim, infelizmente, apenas avaliar os pensamentos disfuncionais do paciente com um questionamento socrático pode não ser o suficiente. Então, em alguns casos, não vai ser o suficiente simplesmente você ali, no diálogo com o seu paciente, fazer a avaliação cognitiva daqueles pensamentos disfuncionais. Tá? Porque em alguns casos você vai fazer essa avaliação com os questionamentos socráticos e vai dar muito certo, vai ter um resultado excelente. Em outros casos não vai ser suficiente. Principalmente em casos onde o paciente às vezes entende cognitivamente aquilo, tipo, faz muito sentido isso que você está falando, eu entendi muito bem isso. Só que ele não entende aquilo, não faz sentido para ele emocionalmente falando. Tá? Então é uma coisa onde você, eu entendo isso que você está falando, faz muito sentido, mas eu não consigo sentir isso. Não dá para ver de outra maneira, porque aqui dentro, né, emocionalmente falando, é uma coisa muito difícil. É quase que como uma coisa assim, quando os pais, por exemplo, falam para os filhos não fazerem alguma coisa que sabe que vai dar bosta, né? Então chega um pai e fala assim, olha, não faça tal coisa, meu filho, porque vai dar bosta. O que os filhos fazem? Vão lá e fazem aquilo, e aquilo dá bosta. Então, assim, não adianta todo o processo de explicação em alguns casos. Você vai fazer uma explicação, você vai fazer uma psicoeducação, você vai buscar as evidências a favor, as evidências contra, você vai fazer um monte de coisa, mas ainda o paciente entendeu aquilo, mas não 100%. E aí que o experimento comportamental ajuda muito, porque daí ele vai conseguir realmente mostrar para o paciente, é igual esse negócio do pai, né? Então o pai faz tudo isso, mas o filho só realmente aprende quando ele acaba batendo de cara na parede, quando ele acaba tendo algum prejuízo por conta disso, né? Por conta de não escutar o pai ou coisas nesse sentido. Então o experimento comportamental ajuda a testar esse pensamento, a ver que talvez
aquele pensamento é exagerado, que talvez aquele pensamento é falso, que talvez aquele pensamento é inútil. E muitas vezes existem alternativas, principalmente quando a gente fala de um experimento comportamental que mostra um novo modo de agir, um novo funcionamento e por aí vai. Então, o que não é essa questão do experimento comportamental, tá? Isso é muito importante falar. Fazer experimento comportamental não é simplesmente sair fazendo um monte de coisa sem ter uma hipótese, do que uma ideia do que aquele experimento pode causar, do que aquele comportamento, aquela coisa pode causar, tá? Do que aquilo quer atingir. É importante também importante realmente ter um objetivo claro e ter desenvolvido um passo a passo do que fazer antes, durante e depois daquele experimento comportamental. Quando você não faz isso, quando você faz nenhum preparo para um experimento comportamental, o paciente simplesmente está ali colocando um novo pensamento, um novo comportamento em prática, mas ele não está usando aquele experimento comportamental para aprender algo com aquilo. E isso acaba simplesmente não funcionando em muitos casos. A não ser que o paciente já tenha uma habilidade de perceber de forma mais fácil essas questões. O que não é tão comum, né? Principalmente que o paciente precisa da sua ajuda ali para fazer esse processo. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.